Irmãos, hoje quero dividir com vocês essa pesquisa que eu fiz sobre aquilo que é um dos aspectos mais essenciais na celebração da missa, que é a questão do pacto. Eu entendo que quando a gente começa a compreender todo esse histórico da missa e essa dimensão, o que é a missa, o aspecto sacrificial da missa, a gente vai celebrar muito mais apaixonado, compreendendo aquilo que nós estamos fazendo. E eu entendo que isso é um grande diferencial para quem celebra e para quem está participando. Hoje nós vamos estudar sobre a missa parte por parte, entendendo esse entendimento do lado sacrificial. Se a gente abrir a nossa Sagrada Escritura, a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 15, nós iremos nos deparar com um pacto. Mas antes da gente estudar sobre esse pacto, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 15, nós precisamos entender, compreender um pouquinho sobre a cultura da época. Era assim, a questão do como é que se fazia um pacto naquela época. Se duas pessoas ou mais decidissem realizar um pacto, eles tomavam um animal, preferência macho, levavam até um sacerdote que pegava que partia esse animal ao meio. Então, as duas partes estavam querendo fazer um pacto, pegavam um animal macho, o melhor que tinha, e levavam até um templo, entregavam ao sacerdote, e esse tinha a tarefa de partir esse animal ao meio, colocando uma parte de frente à outra. E aí os representantes desse pacto, ou aquelas pessoas que estavam fazendo o pacto, passavam no meio daquelas carnes divididas, de modo que o sangue ficava escorrendo nos rins dos pactuantes. Entenderam? Então, pega um animal, parte esse animal ao meio, coloca uma parte de frente à outra, e as duas partes, as duas pessoas que estão fazendo o pacto, passam no meio daquelas carnes divididas, de modo que o sangue fica aqui escorrendo. Nessa celebração, a gente pode perceber que o sacerdote é uma ponte entre a vida e a morte do animal, a morte daquela vida, né, claro, daquela criatura, e a vida dele. E o animal, na realidade, é a extensão das pessoas que estão fazendo o pacto. É como se fossem eles mesmos que estivessem ali sendo sacrificados. Quer dizer, uma vez retirada a vida daquele animal durante o pacto, as consequências de quem não cumprisse com o pacto seria a mesma sorte desse animal. Quem não cumprisse com a sua palavra teria a mesma sorte daquele animal. Olho por olho, dente por dente. Se o animal for morto, então, e eu não cumpri aquilo que eu havia dito, eu terei a mesma sorte daquele animal. Quer dizer, é como se a celebração fosse um cumprimento atemporal e certeiro do desejo daqueles pactuantes. Ali na celebração já está acontecendo o desejo, aquilo que eles haviam
prometido um ao outro. Quer dizer, a palavra dos pactuantes se exteriorizava naquelas carnes. Essa palavra se encarnava. Olha que interessante. Então vamos retomar então o texto do Gênesis capítulo 15, né? Vamos pegar aí. Vejam só. Deus antropomorfizando-se, quer dizer, entrando dentro dessa cultura, acolhe e assume o jeito daquele povo pensar. Deus chama Abraão, que era o patriarca daquele povo e, por sua vez, o representante daquele povo, e propõe um pacto com o intuito de fazer com que aquele povo abandone as práticas idólatras e o politeísmo, já que Israel, nessa época, ainda praticava o politeísmo. Não era bem, era um povo esfacelado. Lembre-se que as 12 tribos de Israel, cada um tinha a sua cultura, o seu jeito. Uns eram politeístas, outros eram monoteístas. Aí Abrão, representando essas 12 tribos, esse povo, né, vai estar diante de Deus. Deus o chama para um pacto. E aí esse Deus propõe um pacto, como eu havia falado, uma aliança, no intuito de fazer com que este povo jogue fora as práticas idólatras e politeístas. Vamos pegar aí o texto, então, mais uma vez. Gênesis capítulo 15 diz o seguinte: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão. Agora nós estamos chamando de Abrão, mas depois do pacto, depois que tiver muitos filhos, Deus, a palavra de Deus, vai usar a expressão Abraão, mas agora ainda é Abrão. E a palavra do Senhor então foi dirigida a Abrão numa visão nesses termos: não temas, Abrão, eu sou teu protetor. Quer dizer, primeira coisa, Deus está dizendo: olha, a partir de agora eu vou ser o seu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor, que me dareis vós? Quer dizer, o que você está oferecendo? Qual que é a sua parte no pacto? Eu irei sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer. E ajuntou: Vós não me destes uma posteridade. Abraão está reclamando de Deus. Você não me deu uma posteridade. E é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo fora, disse-lhe: levanta os olhos aos céus e conta as estrelas, se é capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Então Deus estava prometendo a Abrão uma proteção e uma geração tão numerosa como as estrelas do céu. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para a justiça. E disse-lhe: eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. Então, mais uma vez, mais uma promessa de Deus. Primeiro, Deus está prometendo a ele uma proteção. Segundo, uma geração tão numerosa como as estrelas do céu. E o terceiro, eu vou te dar essa terra. Uma terra, mais à frente nós vamos ouvir essa expressão, uma terra onde corre leite e mel. Eu sou o Senhor
que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. E aí, mais uma vez, Abraão questiona Deus. Senhor Javé, como poderei eu saber que a ele possui? Quer dizer, eu quero uma garantia. Eu quero algo que a gente possa celebrar para ficar garantido para esse povo ao qual eu estou representando, que de fato essas promessas não são só da minha boca, mas algo pactuante, algo real, algo que concreto. Então, Deus, como eu havia falado antes, Deus se antropomorfiza-se, entra dentro dessa cultura e pede a Abrão: toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um cordeiro de 3 anos. Olha só que coisa legal, que coisa bacana. Então, Abraão toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. As características desses animais, na realidade, nos prefigura a Santíssima Trindade. O número 3 é o número do Eterno. Ele não tem começo nem fim. É isso? O Pai, será que não seria prefiguração na novilha? Essa novilha não seria prefiguração da pessoa do Pai? A cabra como uma expressão do lado amoroso e feminino de Deus. A cabra não estaria simbolizada neste o Espírito Santo nessa cabra? E o cordeiro, é claro, o Filho, o Cordeiro de Deus. Todos eles com 3 anos, já que essa aliança é eterna, sem começo e nem fim. Interessante também a gente notar que nem a rola e nem o pombinho foram sacrificados quando a gente continuar lendo aqui. Por quê? Não seria a rola o representante simbolizando a esperança e o pombinho a paz? A esperança e a paz é algo inegociável para Deus, para o Deus de Abraão. Porque essa esperança e essa paz está aqui dentro. Deus não negocia isso. Então, diz aqui a palavra de Deus que Abrão tomou todos esses animais, dividiu-os ao meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou nem a rola, nem o pombinho. Então colocou uma parte defronte à outra. Vieram as aves de rapina e atiraram sobre os cadáveres, mas Abrão a expulsou. As aves de rapina, na realidade, é a morte. Diante desse pacto, diante dessa, aonde nós estamos falando sobre a vida, então o mal tenta atrapalhar esse pacto, mas Abrão afugentou. Eis que ao pôr do sol, gravem bem, ao pôr do sol, veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma grande escuridão. O Senhor disse-lhe: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos uma terra que não é sua, e
e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida desta terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz, juntar-se a teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a quarta geração, ou os teus descendentes, voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Aí, quando o sol se pôs, quer dizer, já era noite, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram no meio daquelas carnes divididas. Olha que coisa bonita. Tem um fogo passou no meio daquelas carnes divididas. Quer dizer, é o fogo do Espírito Santo. É a graça do Espírito Santo passou no meio daquelas carnes divididas. Naquele dia, diz aqui o versículo 18, o Senhor fez uma aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sirineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gezeus e dos Jebuseus. Quer dizer, toda essa terra é de vocês, é de Israel, a partir do cumprimento desse pacto. Olha que momento bonito, esse momento desse sacrifício, desse pacto. O fogo que passou no meio daquelas carnes divididas é a assinatura deste pacto entre Deus e a humanidade, representada por Abrão e Israel através dessa celebração. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão. A questão é a seguinte, é que quem não cumprir com o pacto, com as regras daquela aliança celebrada, terá a mesma sorte do animal sacrificado. Vocês lembram? Porque, na realidade, a oferta é a extensão dos pactuantes. Todos nós sabemos, então, o desenrolar da história da salvação. O povo de Deus, que celebrou aquele pacto, é o mesmo povo que passa a amar outros ídolos. Naquele momento, o pessoal estava ali empolgado, emocionado, Abrão, etc. E, não, olha, a partir de agora nós vamos amar somente a Yahvé. Mas a gente sabe a história da salvação. E quando menos se viu, estava lá o povo voltando ao politeísmo, voltando às idolatrias, né? Imaculando o decálogo, invocando assim o nome de Deus em vão. E são inúmeras as situações de quebra desse pacto. É só a gente passar a ler a Sagrada Escritura que a gente vai ver. São inúmeros os momentos. Eu estou recordando aqui o caso da construção do bezerro de ouro, né? Lá em Êxodo, capítulo 32, pegue a sua Sagrada Escritura. É logo depois de Gênesis, capítulo 32, nós vamos ver um dos momentos em que se quebra esse pacto na construção do bezerro de ouro. Esse bezerro, o que acontece? Moisés subiu até a montanha sagrada e nesse intervalo, no momento que ele está lá em cima, conversando com Deus, face a face com Deus, Israel constrói um ídolo. E mais uma vez, num relato antropomorfizado, quer dizer, dando a Deus reações humanas,
Deus se encoleriza e decide romper e reclamar as cláusulas, punir a infidelidade de Israel. Mas aí está o lindo desses intermediadores. Pela intermediação do profeta é restabelecido a aliança. Diz a palavra de Deus que Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o povo? Aqueles que tirastes do Egito com o vosso poder e a força de vossa mão. Lá no versículo 12, vai dizer: não é bom que digam os egípcios, com um mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer o mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, daquele pacto que foi feito lá no Gênesis capítulo 15, de Isaac, de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmos de se tornar uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. O Senhor prometeu, olha, está ali naquelas promessas que o Senhor fez, e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes como herança eterna. E diz no versículo 14: e o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido com o seu povo, pela intermediação, pela intercessão, pela anamnese, pela recordação que Moisés estava fazendo daquele sacrifício lá do Gênesis capítulo 15, daquele pacto do capítulo 15. Diz a palavra de Deus no versículo 14 que o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra aquele povo. E aí, se a gente for pegar a Sagrada Escritura, no capítulo 33, no capítulo 34, daí para diante, é relatado um conjunto de atitudes com arrependimentos, reafirmando os mandamentos e detalhando sobre as ofertas do povo para os procedimentos de uma celebração de reconciliação. Como é que seria essa celebração de reconciliação? Estava sendo feita no dia do Senhor, sob a presidência de um sacerdote, que é Arão, e com a apresentação dos pães da proposição e com holocaustos. Olha que interessante. Uma celebração de reconciliação, quer dizer, estavam pedindo perdão. Qual dia? Qualquer dia? Não, no dia do Senhor. Sobre a presidência de um sacerdote, com a apresentação dos pães, com a oferta dos pães, fazendo oferta do povo, para organizar, para ornamentar aquele templo, e com holocausto. Peguem aí no versículo 21, vai dizer assim: então todas as pessoas de boa vontade, aí no capítulo 35, né? Então todas as pessoas de boa vontade, de coração generoso, vieram trazer as suas ofertas ao Senhor para a construção da tenda de reunião, para o seu culto e para a confecção dos ornamentos sagrados. Parece que a gente recorda de alguma coisa, né? Êxodo capítulo 35. Pois bem, infelizmente esses procedimentos serão mais uma vez desrespeitados nas gerações posteriores. Mais uma vez. Quer dizer, era um ir e vir formando uma religião apenas de atos hipócritas. As pessoas começaram a fazer sacrifícios para mostrar socialmente aquele ato, né,
algo religioso, né? E que foi tão praticado ao longo da história. O próprio Jesus, né, vai criticar esses atos hipócritas, apenas celebrações com ornamentos, com roupas bonitas, mas que não é de coração para dentro. Lá no Salmo 49, se vocês pegarem a Sagrada Escritura, no Salmo 49, Deus expressa, ele não repreende o povo pelos sacrifícios ou pelos holocaustos. Então Deus não é contra a celebração, não é contra o sacrifício. Tanto é que ele vai dizer, olha, eu não preciso dos animais teus, mas ele quer um sacrifício de alguém que tenha um coração reto. Ele deseja corações com retidão para o sacrifício de louvor. Então não há nenhum problema no sacrifício propriamente dito. O que precisa é que aquelas pessoas que estejam fazendo o sacrifício sejam com uma retidão de coração. Que essa celebração parta do fundo da alma das pessoas e não um ato apenas externo, hipócrita, né? E cheio de ornamentações, cheias de coisas bonitas que na realidade ilude os participantes, mas não conversa com Deus, não faz ponte com Deus. Aí agora eu convido vocês para a gente analisar um pouquinho também a Santa Ceia. Vamos lá na frente, lá no ano 33, a Santa Ceia que foi presidida por Jesus. Olha só. Então, essa celebração está lá no capítulo 26 de Mateus. Pegue aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo 26, né? Olha que coisa extraordinária. Coincidência? Vamos ver. Então, no capítulo 26, vai falar que Jesus jantou. Jesus se alimentou. Jesus já havia jantado, como nos relatam. E eu entendo que o evangelista quis deixar bem claro que os acontecimentos posteriores não eram para alimentar Jesus no sentido de encher sua barriga, né? Era uma celebração. Jesus janta. E aí, a partir do versículo 17, começa a narração da Santa Ceia. Olha que coisa bonita. Então, primeiro, Jesus reúne os 12 apóstolos. Lá em Gênesis capítulo 15, Abrão representa as 12 tribos de Israel. Olha que lindo. Os discípulos trouxeram as ofertas para a celebração. Eles foram pegar os pães ázimos. Ali, Abrão oferece os 3 animais: a novilha, a cabra e o cordeiro. Diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 15, lembra? Ao pôr do sol, Abrão celebrou. Aqui, diz aqui, ao cair da tarde, no versículo 20, diz assim: ao declinar da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 apóstolos. Aqui, Abrão ao pôr do sol. Aqui, 2000 anos depois, aliás, no ano 33, Jesus com os 12 apóstolos ao pôr do sol. Diz que Jesus pegou o pão, partiu o pão ao meio. Aqui, Abrão pega os 3 animais, parte os 3 animais ao meio, colocando uma de frente à outra. Aqui Jesus pega o pão e
parte ao meio e diz: isto é o meu corpo. Agora é o próprio Cordeiro de Deus que foi dividido. Vocês lembram que uma celebração é um fato atemporalmente que está acontecendo? Depois Jesus tomou o cálice com vinho e disse: tomai e bebei todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para vós para a remissão dos pecados. O vinho foi o sinal visível que, depois das palavras de Jesus, ele próprio afirma ser o seu sangue. Isto é o meu sangue. Em Gênesis capítulo 15, o sangue do animal nos pactos escorria nos rins dos celebrantes. Agora, nessa celebração da nova aliança, da nova e eterna aliança, o sangue do animal nós tomamos esse vinho e se torna parte, irriga o corpo daquele que se alimenta, daquele pactuante, transformando-se assim em algo essencial para a vida de quem está pactuando. Recordando ainda Gênesis capítulo 15, Jesus assume as consequências do pacto de Abraão com Deus. Já que, uma vez, lá em Gênesis capítulo 15, foi feito um pacto, e todo aquele que não cumpriu o pacto terá a mesma sorte do animal, e foram várias celebrações de repetição desse pacto, mas nunca se cumprindo pela parte do povo, pela parte de Israel. Então teria uma consequência. Agora a gente começa a entender por que Jesus morreu na cruz, para cumprir aquele pacto feito com Abraão. Mas antes de Jesus morrer na cruz, Jesus celebrou. Atemporalmente houve o cumprimento daquele pacto feito com Abraão. Quer dizer, antes de ser cruento, foi incruento. Quer dizer, sem sangue. Gente, olha que bonito isso daí. A gente recorda das nossas celebrações. O que eu quero que fique bem claro para cada um de nós, que a gente entenda, é que cada vez que a gente celebra a missa, na realidade, nós estamos renovando aquele pacto feito com Abraão, cumprido em Jesus Cristo, e se perpetuando a cada celebração que nós fazemos. Veja só, como é que acontece as nossas missas? As nossas missas, a parte sacrificial, o que acontece? O povo faz as oferendas. Então, naquele momento das oferendas, não é um momento de colocar dinheiro. Pode até colocar, já que também é uma expressão, é um sinal do sacrifício das pessoas do seu dia a dia, da sua luta, etc. É fruto do seu trabalho. Então as pessoas fazem as suas ofertas. Aquelas ofertas estarão simbolizadas naquele pão, que é fruto da videira e do trabalho humano, e que agora nós vamos apresentar. Então, o sacerdote, que é a ponte entre aquele povo e Deus, aquele povo sacrificado, aquele povo sofrido, aquele povo que carrega a sua cruz, e por isso, na frente do nosso altar, a nossa cruz é voltada para o sacerdote, né? Vocês lembram? Lá no altar, a cruz que
está à nossa frente, ela não é não é um enfeite. Na realidade, ela está simbolizando aquele povo que carrega a sua cruz, aquele povo sacrificado. É o Cristo sofredor que é representado, aquela cruz simboliza aquele Cristo sofredor. Então o povo vem, oferece, faz a sua oferenda e está simbolizado naquele pão. E o padre, que é o sacerdote, ele oferece aquele pão e aquele vinho. Aí depois vem todo, nós sabemos, né, o padre faz aquela anamnese, aquela recordação de todo o sacrifício que foi feito. E depois nós simplesmente celebramos, renovamos aquele pacto feito com Abraão, cumprindo Jesus Cristo. Então nós repetimos aquele ato celebrativo, aquele pacto feito com Abraão. Então nós invocamos o Espírito Santo. Nós invocamos a força do Espírito Santo, aquele fogo sobre este pão. Olha que coisa bonita. E aquele pão, nós, repetindo as palavras de Jesus, se torna: isto é o meu corpo. É tão bonito de ser sacerdote. Ao mesmo tempo que é o corpo de Cristo, mas é o Padre que está agindo in persona Christi. Não é só um alter Christi, mas é um in persona Christi, na pessoa do Cristo. Ele vai dizer: ó, isto é o meu corpo. Claro que é o corpo de Cristo, mas também é o corpo do Padre. Porque ali, porque o Padre está agindo na pessoa do Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Então, nós cremos que pela transubstanciação aquele pão se torna no corpo de Cristo e aquele vinho se torna no sangue de Cristo. Olha que lindo, o corpo e o sangue de Cristo ali. E aí nós já temos o corpo, o Cristo ali, depois do ato consacratório, né? Ali está Jesus, né? Pela transubstanciação. E mais na frente, o Padre vai exclamar, vai oferecer a Deus por Cristo, quer dizer, por causa daquele povo, por causa daquele Cristo crucificado ali na nossa frente, né, que é aquele povo, por Cristo, com Cristo ali ressuscitado e em Cristo. O Padre é a ponte entre Cristo ressuscitado e Cristo sofredor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, nós oferecemos a Deus o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo. O Cristo se faz presente na Eucaristia, no povo e no sacerdote. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Olha que coisa linda, gente, que coisa linda. Todo Cristo é oferecido em favor. Renovando, então perpetuando aquela nova e eterna aliança. E o Senhor acolhe toda aquela oferenda. Vocês lembram que a oferenda é a extensão de quem está fazendo um pacto? Daqui a pouco na celebração, ainda recordando da celebração eucarística que nós celebramos cada missa, aquela oferenda que o povo fez, que são eles mesmos, vai ser devolvida,
se eles estavam oferecendo o corpo deles, então eles vão receber de volta. Agora, na pessoa do Cristo sacramentado, na pessoa do Cristo ressuscitado na Eucaristia. Olha só, o povo oferta sua vida sofrida e recebe de volta o Cristo ressuscitado. As pessoas participam da ressurreição de Jesus de modo atemporal. Aí está o lindo da celebração. Então lembre-se disso, caro irmão no sacerdócio. A Eucaristia é um pacto, a missa é um pacto que nós fazemos com aquele povo e com Deus. E você, além de fazer parte do povo, você está sendo ponte entre esse Cristo sofredor e o Cristo do alto. E que nós temos que recordar que se é um pacto, né? Se é um pacto, aquele que cumpre, que não cumpre com o pacto, terá a mesma sorte desse animal. Ou se aquele que está fazendo um pacto estiver fazendo apenas de boca para fora e não de coração para dentro, né? Ou está apenas invocando o nome de Deus em vão, é algo grave, né? É uma hipocrisia muito pior do sacerdote que está fazendo aquele ato apenas para mostrar para as pessoas como se fosse quase que uma blasfêmia. Então, meu irmão, quando você estiver celebrando a missa, que você pegar o pão, a hóstia consagrada, partir esta hóstia ao meio, você recorda do Cristo que partiu o pão ao meio e de Abrão, que partiu os animais ao meio. Naquele momento, você está fazendo um pacto renovando o pacto entre a humanidade e Deus. Deus e a humanidade. Que Deus te abençoe.